Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre 3 cultivos que podem ser extremamente lucrativos para quem tem uma pequena propriedade rural. Vamos detalhar tudo o que você precisa saber sobre cada plantio, incluindo os custos, o faturamento e, é claro, o lucro. Então, se você está pensando em investir em sua propriedade, fique conosco até o final. Essa variedade de tomate samambaia, ele é exagerado, gente. Ele carrega demais da conta. Vamos começar falando sobre o quiabo, um cultivo que pode ser muito vantajoso para pequenas propriedades. Vamos considerar uma área de 5.000 metros quadrados. A produtividade média é de 8.000 quilos e o preço médio atual é de R$ 5,00 por quilo, sendo o faturamento de R$ 35 mil reais e o lucro final de R$ 20 mil, reais, sem contar o investimento em irrigação. As principais vantagens são que o quiabo tem alta demanda no mercado, pois é muito consumido em todas as regiões do Brasil. Ele tem curto ciclo de produção, pois em aproximadamente 60 dias já é possível começar a colheita. Tem baixo custo de produção quando comparado a outros cultivos. As desvantagens: a colheita deve ser constante, normalmente de 2 em 2 dias, para evitar as perdas. E também necessidade de uma irrigação eficiente, normalmente por gotejamento, sendo essencial para garantir uma boa produtividade. Vantagem do quiabo é que o quiabo ele não é uma planta que você tira uma vez e morre. Vai tirando e ele todo tempo vai produzindo. Então... Ele fez 1 mês e 8 dias, né? Vai mostrar para vocês aí o tamanho dele. Ó, esse pedaço aqui de quiabo não é muito, beleza? A gente está tirando cerca de 16, 17 caixas por semana. Agora vamos falar sobre o tomate grape, também conhecido como cereja ou tipo italiano, e também o tomatinho ou o mini tomate. Vamos considerar uma área de 1.000 metros quadrados. A produtividade média é de 6.000 quilos, já descontado aí os 20% de perdas. O preço médio atual é de R$ 8,00 por quilo, gerando um faturamento de R$ 48 mil reais e um lucro de R$ 33 mil, reais, sem contar, gente, o custo da estufa. As vantagens são o alto valor agregado. O tomate grape tem alto valor agregado no mercado, sendo seu preço de venda mais elevado. Há também uma demanda crescente, pois é muito procurado por mercados, pizzarias e também restaurantes. E também tem boa rentabilidade em pequena área, sendo possível obter um bom retorno. As desvantagens: o investimento inicial, gente, é mais alto, devido aí à necessidade da estufa e da irrigação, elevando assim o investimento inicial. O tomate também é exigente em manejo, requerendo aí técnicas específicas de cultivo e manejo para evitar doenças e pragas. A gente vai plantar tomate novamente, só que dessa vez a gente vai plantar o tomate cereja. Aqui a gente montou as linhas de plantio juntamente com a irrigação. Como que a gente faz o desbroto? Ó? Isso aqui é folha, isso aqui é folha, isso aqui é folha, isso aqui é axila, ó. Broto. Tirou o broto. Nossas mudas são todas enxertadas com cultivares que são resistentes às principais doenças do tomateiro. É, galera, e o tomatinho tá chegando, vamos. Graças a Deus, essa semana aí já vou dar pra tirar uma caixinha, vamos. Vejam a qualidade dessa produção de tomate italiano que só o cultivo protegido pode proporcionar. 17 mil, eu gastei R$ 4 mil reais de gasto, fora a irrigação, né, pessoal? Só pus só os adubos aqui e os defensivos. Eu costumo fazer com R$6, tá joia, de insumo, né, que são defensivos, adubos, né, tudo que se gasta aí até a produção. Tá joia, com mais R$2 de mão de obra, então fica em torno de R$8 por pé. Esse é o tomate cerrado, novo material da Close aí, com geminivírus, nematóides, tem filho. Por fim, vamos falar sobre a abobrinha menina, um cultivo que também pode ser muito lucrativo. Vamos considerar aí uma área de 5.000 metros quadrados, com produtividade média de 5.500 quilos, já descontado 10% de perdas, com preço médio de R$ 3,00 por quilo, gera aí um faturamento bruto de R$ 16.500 e um lucro de R$ 14 mil. As vantagens: a produção da abobrinha, gente, é relativamente barata, sendo o custo inicial baixo. Tem curto ciclo de produção, já que em aproximadamente 40 dias já é possível colher os primeiros frutos. E ela tem alta produtividade, manejada com boas práticas e sistema de irrigação. As desvantagens: ela é sensível a doenças e requer atenção constante para evitar doenças e pragas, sendo o tempo de armazenamento também bem menor que a abóbora madura.
o preço de mercado pode variar bastante, dependendo aí da época do ano e da oferta do produto. Está com 29 dias e já está com fruto, ó. Logo, logo já vai começar a colher. 9 dias após a semeadura. Olha, tá muito linda essa abobrinha aí. A variedade aqui é a Deli, da Sakata. No meu ponto de vista, é a melhor variedade que tem no mercado hoje. Grande, da Sakata. Tá vendo que da moitinha não é abóbora de moita, ela tem rama curta. Tá com 45 dias de semeada. A primeira catada deu 12 caixas, né? Hoje eu acredito que deu uns 40, pessoal, né? A segunda catada. Isso aí é um tipo de cultura excelente, pessoal, porque é giro rápido, né? Já tem dinheiro retornando pro seu bolso, né? Aqui com 35 dias após o transplante, foi feito por mudas. Esses são 3 exemplos de cultivos que podem ser muito lucrativos para pequenas propriedades rurais. Cada um deles tem suas particularidades, vantagens e desvantagens, mas todos têm o potencial de gerar um bom retorno com um investimento inicial relativamente baixo. Se você está pensando em investir em sua propriedade, considere essas opções e estude bem cada uma delas para garantir o sucesso de seu empreendimento. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe aí nos comentários as suas dúvidas e sugestões para os novos temas. Obrigado por assistir e até a próxima.